obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PCP apresenta-nos um projeto de resolução intitulado Setor da Hotelaria e Turismo e Salvaguarda dos Direitos dos Trabalhadores. Um título pomposo e, para quem começa a ler, o projeto de resolução até começa bem, no seu primeiro parágrafo, dizendo o seguinte: o combate ao surto epidémico da Covid-19 exige respostas imediatas, desde logo no que respeita à contenção, prevenção e tratamento da doença, evitando a sua propagação e assegurando os cuidados de saúde adequados. Fim de citação. Ora, aqui o PCP tem toda a razão. Tem sido este o foco e a execução do Governo Regional, ação essa elogiada por todos os partidos, tendo sido até hoje um exemplo nacional e com reconhecimento internacional. E continua o primeiro parágrafo da seguinte forma: contudo, são igualmente necessárias medidas que garantam a manutenção dos postos de trabalho e os rendimentos dos trabalhadores. A evolução epidémica da Covid-19 está a levar a uma paragem generalizada da atividade económica em todo o país e, particularmente, com consequências dramáticas para a região autónoma da Madeira, que, pela predominância do turismo, está especialmente exposta ao desenvolvimento da atual crise. Fim de citação. Esta segunda parte do primeiro parágrafo do diploma do PCP aponta, e bem, os pontos fulcrais e exatamente aquelas que foram as preocupações do Governo Regional desde a primeira hora. O Governo Regional desenvolveu um conjunto de medidas com o exato propósito de salvaguardar os postos de trabalho e os rendimentos dos trabalhadores, sendo que a principal medida foi a linha Invest Ram. Nesta linha, as empresas que mantiverem os postos de trabalho terão apoio a fundo perdido, algo que não sucede em mais nenhum ponto do país. A partir do segundo parágrafo, o PCP desenvolve uma ode contra o Grupo Pestana e não refere qualquer outro grupo, o que me deixou algo confuso, pois não sabia se tratava de um projeto de resolução ou de um voto de protesto. Há um diploma à PCP, onde há ponta a ponta, mas não dispara. No fim do diploma, lá chegamos ao que realmente é pretendido pelo PCP nos últimos 3 parágrafos. E passo a citar: o Governo Regional tomará medidas reforçadas de fiscalização junto dos grandes grupos económicos que na Madeira e no Porto Santo operam no setor turístico para garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Foi exatamente isto que o Governo Regional fez, com uma ressalva: não apenas nos grandes grupos económicos. O Governo Regional reforçou a sua ação inspectiva através da Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspectiva, tendo, inclusive, esta Casa já desenvolvido diversas audições com o Diretor Regional, Dr. Sabino Correia. Solicita ainda o PCP que o Governo Regional listará cada situação dos despedimentos e de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, em particular no setor hoteleiro, durante a fase de pandemia provocada pelo Covid-19, facultando essa informação ao Parlamento. E diz ainda: o Governo Regional apresentará uma informação detalhada ao Parlamento com a justificação e fundamentação das razões para que os grandes grupos económicos que ganharam milhões nos últimos anos possam ter acesso à aplicação do regime layoff aos seus trabalhadores à custa da perda de salário e do uso dos recursos da Segurança Social. No mínimo, surreal. Ou então o PCP simplesmente desconhece as leis, ou mais grave, finge desconhecer. Mas passo a relembrar. Nos termos do disposto do artigo 298 do Código de Trabalho, o empregador pode reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho ou suspender os contratos de trabalho por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tal medida seja indispensável para assegurar a viabilidade da mesma e a manutenção dos postos de trabalho. Tais são as situações legalmente previstas que justificam e fundamentam o recurso a esta medida de redução ou suspensão dos contratos de trabalho, vulgo layoff, sendo que todo o procedimento para o efeito e obrigações das partes que se encontram descritas nos artigos 299 e seguintes do Código de Trabalho. Relativamente ao pedido de listagem de informações detalhadas, lembra o PCP que, nos termos do disposto do número 4º do artigo 300 do Código de Trabalho, o empregador remete à estrutura representativa dos trabalhadores, repito, à estrutura representativa dos trabalhadores e ao serviço competente do Ministério responsável pela área da Segurança Social, a ata a que se refere ao número 2, bem como a relação de que consta o nome dos trabalhadores, moradas, datas de nascimento e de admissão da empresa, situação perante a Segurança Social, profissão, categoria e retribuição, e ainda a medida individualmente apontada com indicação das datas de início e de termo da aplicação. Nos termos do número 1 do artigo 307 do Código de Trabalho, o empregador informa trimestralmente as estruturas representativas dos trabalhadores ou a comissão representativa ou, na sua falta, os trabalhadores abrangidos da evolução das razões que justificam o recurso à redução ou suspensão da prestação de trabalho. Dispõe ainda o número 2 da referida norma legal que o Serviço com competência inspectiva no Ministério responsável pela área laboral
por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer interessado, deve pôr termo à aplicação do regime relativamente a todos ou a alguns trabalhadores nos seguintes casos: não verificação ou cessação da existência do fundamento invocado, falta das comunicações ou recusa de participação de procedimentos e informações e negociações por parte do empregador, ou incumprimento de qualquer dos deveres a que se refere o número 1 e 2 do artigo 303. Fica com isto provado que todos os meios de fiscalização já existem e estão ao serviço da proteção de todos os trabalhadores, e que este diploma não passa de um show-off do Partido Comunista. Neste sentido, a Direção Regional de Trabalho e da Ação Inspectiva tem sido e continuará certamente a ser implacável na verificação do cumprimento das normas de trabalho, sendo que a sua esfera de intervenção durante o estado de emergência foi inclusivamente ampliada com o disposto do artigo 26 do Decreto 2C/2020, de 7 de abril, e legislação subsequente. Importa reforçar que, em todos os casos de incumprimento, que por qualquer via chegam ao conhecimento do Serviço Inspectivo, são objeto de acompanhamento e tratamento adequado, sendo que as diligências efetuadas e o respectivo resultado é sempre dado o conhecimento ao sindicato, ou ao trabalhador, ou ao reclamante. Assim sendo, a Direção Regional de Trabalho e a Ação Inspectiva tem uma ação fiscalizadora permanente, de modo a garantir a devida aplicabilidade dos normativos em vigor, pelo que quaisquer situações que venham a ser detectadas são devidamente avaliadas e objeto de cominação legal. Por fim, relativamente ao proposto do número 3 do projeto de resolução em apreço, acresce ainda informar que estão em causa documentos administrativos que contêm informações internas das empresas, pelo que, ao abrigo do artigo 6, ao número 6 do artigo 6 da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, aprovados pela Lei nº 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, um terceiro só pode ter acesso a documentos administrativos que contenham segredos comerciais, industriais ou sobre a vida interna de uma empresa, se estiver munido de autorização escrita desta ou demonstrar fundamentalmente ser titular de um interesse direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido, suficientemente relevante após ponderação no quadro do princípio da proporcionalidade de todos os direitos fundamentais em presença e do princípio da administração aberta que justifique acesso à informação. O PCP poderia ter alterado a lei a seu gosto e negociar com o Governo da República, ao invés de preferir negociar a realização de uma festa, em vez de tratar dos direitos dos trabalhadores, mas isso é uma opção que fica ao Partido Comunista e que os portugueses certamente irão julgar. Terminando, o Governo Regional tem atuado de forma séria e firme na salvaguarda dos trabalhadores e dos seus postos de trabalho. E assim podem contar que continuará. Muito obrigado.